Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para mais um vídeo no meu canal aqui no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Neuber Fischer, eu sou jornalista e empresário e criei esse canal para falar um pouquinho sobre as minhas experiências e vivências no empreendedorismo. E de vez em quando vocês sabem que eu convido alguém para vir aqui bater um papo comigo sobre empreendedorismo. E dessa vez eu convidei o Alex e o Wilson para a gente conversar sobre a Pride Brasil, que é a loja online, né, de e-commerce que eu comprei deles recentemente, e a gente está nessa fase de transição aqui, né, aprendendo um pouquinho como funciona o e-commerce com eles, que estão me ensinando bastante, e hoje eles vão contar um pouquinho da história da loja, de como que surgiu, para a gente conhecer um pouco mais também, tá bom? E se você não segue o nosso canal, antes de começar, inscreva-se aí no YouTube, seleciona o sininho aí para receber notificações, e se gostar do vídeo, curte, compartilha, comenta. E a gente tem o perfil no Instagram também, que é o Neuber Fischer Empreendedor, e você pode seguir que tem outros conteúdos lá. Bom, o Wilson e Alex, obrigado pela visita, né? E vamos bater um papo aqui sobre a Pride Brasil. Obrigado, Neuber, pelo convite. Pra gente é uma honra estar aqui, ainda mais porque a Pride, a Pride tem uma história linda e tá nessa trajetória aí com vocês. O que eu posso falar da Pride? Como que a Pride começou? Você quer começar? Olha, tudo bem? Eu sou o Alex Dark. Eu acho que, assim, a introdução que você fez, né, que é o objetivo de estarmos aqui, que é falar de empreendedorismo, né, de pessoas que buscam oportunidades e tudo mais, estamos falando de e-commerce, né, e é uma das grandes ferramentas que fez com que chegássemos à Pride Brasil, até porque o Wilson, ele é especialista, né? Ele entende muito bem de marketing, de como gerar isso, de como gerir isso. E aí ele, com tudo isso, tudo isso fez com que despertasse nele, né, esse interesse pelo e-commerce. Porque como ele já é uma área que ele domina muito bem, ele acabou se aprofundando mais sobre o assunto. E aí, voltando um pouquinho antes, a Pride Brasil, ela nasceu em plena pandemia, né? O que é muito bom para quem está vendo, porque nós sabemos que muitos negócios, pequenos e médios negócios, nasceram na pandemia. E outros fecharam. E outros fecharam, porque as pessoas acabaram ficando sem rumo e outras... eu sempre lembro de uma amiga nossa, que é a Cida, ela fala assim, alguns vão chorar e outros vão vender lenços, né? E é bem isso que aconteceu, né? Então, algumas pessoas tiveram que sair da zona de conforto, se reinventar. Eu sou da área de produções artísticas, né? Eu tenho uma empresa chamada Alex Dark Produções e que foi a primeira área, o primeiro setor a ser afetado e o último a voltar. E com tudo isso, eu e meu marido confinado dentro do apartamento, né? A gente se olhava... Tinha duas alternativas, ou a gente se matava ou a gente fazia alguma coisa. E aí partimos para a opção fazer alguma coisa. Foram empreender. Né? Vamos empreender, né? Ao invés de empreender um ao outro, vamos empreender. E aí foi quando o Wilson, no sofá, falou, amor, né? Eu tô com uma ideia e tal. Eu tive uma resistência pelo fato de estar muito abalado, estava muito abalado na época por conta do que eu estava passando, e foi quando ele teve essa ideia, né, do e-commerce. E aí veio e aconteceu, que agora eu passo a bola para ele porque é alguém que entende muito bem disso, né? Inclusive, se você ainda está querendo empreender e estiver pensando em algo, fale com esse profissional aqui que vai falar agora para você como as coisas funcionam. Gente, obrigado, Alex, obrigado, Neuber. A Pride, assim, todo negócio, eu acho que isso tem que ficar muito claro, né, para início, já que a gente está falando de empreendedorismo, todo negócio ele tem que ter um planejamento. Então, a Pride não nasceu do nada. Eu falo que assim, eu estava no sofá quando eu tive o start, mas ideias nascem assim. Mas se você tem uma ideia e você não vai executar ou pensar como fazer, de nada vai valer a ideia.
A diferença é que você teve a ideia e você foi lá, planejou e executou. Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Ideias boas nascem todos os dias. E essa é a diferença do empreendedor para quem não é. Para quem não é. Porque o empreendedor, ele tem a ideia e ele coloca em prática. Ele coloca em prática. Isso. Então, assim, eu trabalho com turismo há mais de 20 anos, não vou falar a idade. Há mais de 20 anos e, assim como o segmento dele, o meu foi devastado. Quem que ia viajar com pandemia? Fechou tudo, veio fechando China, Europa, até chegar no Brasil. E aí eu saí, estava fazendo um mestrado na época, e com a minha saída eu falei, bom, vou me dedicar ao mestrado, vou ficar com foco nisso. Gente, eu não consigo ficar parado. 2 anos de pandemia, tudo fechado, e aquela coisa, só estudo e aula, veio a ideia da Pride de abrir uma e-commerce. E era um segmento que estava crescendo bastante. Como ele falou, eu tenho uma consultoria em marketing e ajudei já outros negócios, outros e-commerces também. Ajuda até hoje. Até hoje. E falei, bom, vou criar o meu. Eu faço para tanta gente, por que eu não posso fazer o meu? E aí trouxe a ideia para ele, só que ele não, né, ele achou que eu estava brincando, que não era. Só que enquanto ele achou que eu estava brincando, ou que não era algo que ia evoluir, eu já estava lá criando. Então, enquanto ele estava lá falando, eu estava criando site, eu já tinha criado logo, eu tinha falado com um amigo nosso que é designer, para pensar no logo, vi uma referência, né? Tudo a gente precisa ter referência. Por falar em logo e no nome, o Pride, obviamente, é um nome bem legal, assim, tem tudo a ver, mas ele é bem, não diria comum, mas ele é muito utilizado, Muito. né? Em eventos, em tudo. Exatamente. E aí, a dificuldade de você encontrar disponível o domínio, o registro da marca, porque, né, imagino que esses nomes mais óbvios, digamos assim, eles acabam você tendo mais dificuldade de encontrar eles livres para registrar, né? Você sabe, Neuber, que assim, muitas pessoas desistem fácil. Desistem fácil ou desistem na primeira dificuldade. E tem uma coisa que eu sou extremamente persistente. Eu acho que na vida, ou você tá para vencer de forma determinada, ou você tá para ser mais um. Então, quando eu imaginei que seria Pride Brasil, eu falei, não, só tá disponível Brasil Pride. Não, mas eu não quero Brasil Pride, eu quero Pride Brasil. Não, mas vai ter que aparecer. E fui fazer pesquisa, até que eu mesmo abri o registro no INPI, pro registro de marcas, Instituto Nacional de Marcas e Patentes. Abri o registro, foi aprovado, demorou um tempão, né? Mas ainda assim eu já estava com a marca rodando. Eu falei, gente, se não aprovar, tô ferrado, né? Não sei se pode falar isso aqui, mas demora o processo de aprovação. Sim, demora. Até que saiu o registro, tanto que a gente vendeu a marca para você e te entregamos o certificado, tudo registrado. Então, eu acho que é o primeiro ponto, assim, é uma marca ampla que, como você falou, ela tem uma aceitação muito boa no mercado, porque todo mundo usa Pride Month, enfim, todo mundo usa a expressão Pride, né? Que é orgulho, que todo mundo sabe. Então, mas eu queria algo que fosse Pride e algo com o Brasil, eu queria que fosse algo nacional, algo nosso. E deu certo. Então, acho que é o primeiro ponto, a persistência. E, assim, tecnicamente, eu acho que algumas pessoas podem se perguntar, tá, mas você entende de e-commerce, você entende de web, de posicionamento de marca? Eu não entendo, então como que eu vou fazer? Eu acho que sempre vão existir dificuldades, ou o se, ou o como. Se você não sabe, pergunta ou contrata alguém que sabe, mas você vai ter ali alguém que pode te ajudar. O que não dá é para falar, olha, não sei fazer, não vou me meter nisso. Já sim, eu fiz e-commerce para pessoas que não eram da área e que dão certo até hoje. Sim. Depende muito do segmento. Mas a marca em si, o P é incrível, gente. Vocês, acho que dá para mostrar no vídeo, mas o P ele tem todos os traços das cores da bandeira. O P ele é muito forte e é um P que cresceu e que as pessoas tinham orgulho. Quando a gente abriu, isso passando um pouquinho, depois a gente volta, a gente chegou a criar, os clientes pediam para criar camisetas com o P, porque eles queriam usar o P colorido. Eu falei, tinha ficado bonito. Eu falei, isso é o ápice de qualquer empreendedor, de qualquer marca, é você vender algo com a tua marca. Sim. E a gente conseguiu isso. Então, assim, a Pride, a primeira coisa, nasceu com um planejamento, com um propósito, sim, de criar uma marca e de fazer um negócio, porque eu sei que, primeiro, o segmento dele estava afetado, eu queria algo que a gente pudesse se ocupar, além do mestrado, mas eu também queria que ele pudesse apoiar, né, atuar de certa forma, e a Pride veio para isso. Então, a gente foi para Rio Preto, ficamos 3 meses lá confinados, e nesses 3 meses a gente desenvolveu toda a parte de catalogação de produto. Por que você pensou, não, vou abrir um e-commerce
para atender as demandas do público gay, de lésbicas, etc? Primeiro porque assim, é um público extremamente exigente. E quando a gente estava te vendo na marca, eu frisei isso com o Alex. É um público extremamente exigente e que, assim como outros públicos, exige um excelente serviço, uma excelente entrega. Então, quando eu decidi, levei esse ponto para o Alex, para a gente poder definir se realmente seria isso, eu pensei muito na qualidade do produto e que serviço a gente iria entregar. Porque nada adianta você ter o melhor, a melhor marca, o melhor planejamento, mas o teu produto ou serviço não vai estar condizente com o público. Então eu escolhi sim um público LGBT, QIAP+, porque é um público que, de fato, carece de como você falou, de marcas, de produtos. Acho que o mercado é aberto, o mercado está aí para isso. Vão surgir novos empreendedores e realmente, se você tiver uma boa estratégia, você vai conseguir. Depende muito da estratégia. Então a Pride nasceu, a gente escolheu este segmento por isso, porque a gente viu que tinha oportunidades de bons produtos, bons serviços, produtos diferenciados. A gente investiu muito na inovação de produto, então acho que esse foi o ponto. E tem um fator muito importante, né? Pegando o gancho do Will, o fator um fator muito importante é que assim, nós sabemos que a nossa comunidade, ela é uma comunidade que ela é muito afetada em relação a tudo que diz respeito ao consumo dela, tá? Então, é tudo muito mais caro, até pelo fato de ser, somos mais independentes. Supostamente acreditam que tem um poder Exatamente, porque muitas vezes... não tem filho, não gasta com filho, umas coisas mas a assim, gente não pode esquecer que aí vem um dos fatos importantes, que nós estamos falando de uma comunidade. E nessa comunidade existe aquela que é da classe super, né, bem-sucedida, uma carreira, né, como qualquer, né, na sociedade geral. Mas aí tem um fator que é da nossa comunidade LGBT. E aí temos também na nossa comunidade aquele que ganha menos. Sim. Aquele que tem menos acesso ao luxo, que tem menos acesso. E aí, a ideia era que os produtos fossem acessíveis, né? Que as pessoas pudessem consumir esse produto, né, com qualidade e que tivesse um custo acessível. E tem um ponto também que eu acho que vale ressaltar, um insight que eu tive para pensar no segmento LGBT. Eu estava aqui, você falando, e passou um filme na minha cabeça. Eu venho no segmento corporativo, estou no segmento corporativo, e eu estava inclusive essa matéria está no Gay Blog, se vocês pesquisarem vocês vão ver. Eu estava num evento de viagens corporativas, e eu estava no painel, não sei se eu estava liderando o painel, enfim. E era no palco, o Gay Blog estava lá cobrindo o evento, assim como outros sites de notícias, e não era o tema LGBTQIAP+. Minto, era inclusive com aquela... vou tentar lembrar o nome dela aqui e vou comentar, mas a Maite Schneider. A Maite Schneider, a loira. A Maite Schneider estava no painel que eu estava. E era um painel no mundo corporativo. A gente estava falando, lembrei o tema, a gente estava falando da diversidade no segmento corporativo. E assim, eu já estava super defendendo isso, participava do fórum de empresas, o fórum da diversidade, né, do mundo corporativo, que era o Reinaldo Bulgarelli, não sei se ele é o presidente, mas era o presidente na época. E era um tema que eu já trazia para dentro da organização a qual eu era diretor, porque era um tema que eu já trazia, então um tema que eu já abraçava desde a minha carreira. E eu estava nesse painel com uma meia colorida, uma meia Pride, que inclusive a gente tem no site, pode comprar. Eu tava de calça social, terno e meia colorida. E meia colorida. E a nota do Gay Blog foi o Wilson Silva, diretor tal, assim, com meias coloridas. E aquilo ficou na minha cabeça, eu adorei a nota. Eu adorei, porque assim, a ênfase foi para as meias coloridas, tá no Gay Blog, se vocês buscarem lá, vocês vão ver. Eu
fiquei com aquilo, eu falei, gente, as pessoas, o mundo corporativo, gente, infelizmente, eu vou falar isso abertamente, é muito preconceituoso. Muitas empresas estão abertas a isso, mas muitas estão fechadas e o preconceito é velado. E a gente precisa lutar para quebrar isso. Então, hoje falando disso, a principal escolha da Pride e de ser um segmento LGBT foi, de fato, para que pudesse ser mais uma voz. Para falar, eu posso sim usar uma meia colorida, eu posso usar a minha caneca colorida. E aí, você vai fazer o quê? Né? A gente tem que ter orgulho das nossas cores. Eu acho muito bacana essa questão das cores. Inclusive na Pride vocês não focam apenas no arco-íris, mas também nas outras bandeiras. Isso que foi representam um diferencial todas também. As orientações sexuais e Trans, de gênero. vers. Né? Tem os trans, tem não binário, bi, etc, né? Lésbicas e tal. E, enfim. E aí, mas eu acho bacana também, porque vocês, e nós pretendemos, inclusive, ampliar isso, não focar apenas na questão das cores, mas você ter na sua lista de produtos itens que são consumidos pelos gays, lésbicas, independente de se é arco-íris ou não. Olha, é muito legal você estar falando isso, porque, por exemplo, a minha mãe, ela teve acesso à nossa loja que ficava dentro de nossa casa, e algumas das vezes que ela frequentou a nossa casa, ela tinha acesso à loja e tal, e aí ela viu um brinco com as cores da bandeira trans, que é rosa, azul e branco. Eu quero esse brinco. Eu quero essa pulseira. E ela quis. E ela teve, e a gente deu para ela de presente. Sim. O meu pai ganhou um boné que tinha a pata de urso. Bear. E olha que loucura a gente falar desse assunto. Olha que interessante. Olha que interessante. Você percebe que poderia ela não ter acesso a isso, o meu pai não ter acesso a isso, uma vez que poderia ter chegado para eles que, olha, isso é de gay, isso é de lésbica, isso é de travesti, né? Sim. Então, inocentemente, eles apenas se encantaram com o quê? Minha mãe se encantou com a cor rosa, azul e branco, e meu pai se encantou com a pata. Sim. Pronto. O que fez com que eles, pessoas extremamente simples, tivessem acesso à nossa comunidade, à nossa bandeira, ao nosso orgulho. O que foi possível que depois pudéssemos dizer, olha, isso pertence, essa pata significa isso, essa bandeira significa isso. Para quem sabe, se ele tá usando o boné na rua, vai saber identificar e tudo bem. Ou não, né? Ou passar batido. Eu acho criticar que tem um ponto também. Acho que vai até além disso, né? Olhando pro lado de marca, de posicionamento de marca. Hoje em dia você precisa falar a linguagem do teu cliente. E você precisa entregar o que ele está querendo. Não adianta você conversar com o público e usar uma linguagem que não vai fazer sentido. Não adianta você ter um site que não transmite aquilo que ele quer ver. Então, a ideia foi essa, que o não binário entrasse e falasse, olha, tem o meu produto, eu me identifico, eu posso pesquisar no Google e eu vou achar, isso vai ter relevância. Olha, eu quero a bandeira bi, não, eu sou bi. E aí, às vezes, a gente escuta, porque também existe o outro lado, né? Nossa, mas a comunidade de vocês fica criando divisões, vocês têm muita... Nossa, mas é muita bandeira, essa sigla já tá demais. A gente escuta isso no dia a dia. O que a gente tem que fazer? A gente precisa se sentir representado, porque a gente fala assim, olha, todo mundo é um ser humano, tem a sua individualidade, precisa se sentir representado. Eu não tô aqui para julgar, cada um é cada um, eu sou gay, ele é gay, você é gay, e a gente se respeita como a gente é. E a gente quer ver produto que a gente se identifica, é simples assim. E são as minorias dentro da minoria, né? Minoria. Porque a gente até pouco tempo não falava de queer, intersexo, assexual, né? Tipo, era gay, lésbica e bi. Gente, quase todo encontro, quase todo encontro que a gente tem de amigos, a gente tem que explicar como é a sigla, o que é cada um. E na verdade, assim, a nossa comunidade, a gente vai falar comunidade, é muita sigla. E esse muita sigla, ele é extremamente importante porque, assim, o que acontece é que nem o Will tá falando, a gente repete isso muitas vezes para as pessoas. E eu sei que na nossa comunidade há sim um preconceito de pessoas que
não defendem a questão das siglas, né? Nossa, mas por que entrou mais uma? Ou por que entrou mais uma? Nós estamos falando de incluir pessoas. Sim. Sei lá, eu me sinto uma pessoa totalmente introspectiva, não tô legal com você, não tô legal com ele, eu tô numa festa, eu não tô contente, tô insatisfeito, e aí de repente tem uma loja que fala, eu vejo aquela loja e falo, gente, mas isso que eles estão falando, ou isso que eles estão vendendo, tem a ver comigo. Eu me identifico. Sim. Aí eu começo a entender, eu começo a me identificar e começo a me encontrar, entendeu? Então, é extremamente importante isso. Por quê? Se a loja Pride Brasil focasse exclusivamente na bandeira do arco-íris, por muitas vezes eu ia achar que aquilo diz respeito àquele nicho de pessoas. Eu acho que também tem um ponto, não é só o lado bom que a gente está aqui para contar para vocês. Quando você empreende, você também passa dificuldades, você erra. Sim, é normal. é normal. Então, um dos pontos que nós erramos, e a gente fala isso, não tem por que negar, até porque a gente errou e corrigiu, a gente usou muitos modelos nos nossos ensaios, mas do público masculino. E uma estética também mais padrão, mais né? padrão. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas começaram a questionar, nossa, principalmente as meninas, as lésbicas. Nossa, mas vocês são uma loja que falam com a comunidade, vocês têm um programa legal, né, uma comunicação bacana, mas vocês não têm meninas nos ensaios. Eu falei, olha, você tem razão, nós não temos, vamos corrigir. Eu acho que o problema hoje do empreendedor é não reconhecer e não ter humildade quando erra. A gente precisa crescer e principalmente no negócio você precisa ter humildade de ouvir o cliente. E a gente rapidamente providenciou um ensaio com meninas. Já tínhamos ensaio com trans, providenciamos um ensaio com meninas e ficou incrível, maravilhoso, e corrigimos. E tivemos, tanto que quando a gente estava no processo de negociação, um casal de lésbicas estava interessado em comprar a loja. A gente teve um período de embaixadores, a gente teve embaixadores da marca. Nós tivemos uma lésbica que era uma arquiteta super querida, beijo pra você, que sei que você tá assistindo, que foi madrinha, foi embaixadora da marca. Então a gente passou a se comunicar e ela era a porta-voz. Ela chegava e falava, olha, vocês não têm tanto produto para meninas, vocês precisam corrigir. E a gente ouvia e tomava ação naquilo. Acho que esse é um ponto super importante. Sim. Além dessa importância, né, de ser uma marca, uma loja que representa a diversidade e tem isso mesmo, como vocês falaram, não só do arco-íris, mas de todas as cores, de todas as orientações, tem a questão do compromisso e da responsabilidade social, que vocês também desde o começo colocaram isso em prática, né? Sim, isso foi super forte desde o início, porque como eu falei, né, eu vinha num processo que eu estava muito envolvido com a questão da diversidade, por conta do fórum, por conta de uma série de coisas. E quando a Pride nasceu, foi justamente, a gente buscou uma associação, a gente buscou várias associações, aliás, um parêntese, a gente buscou várias associações e simplesmente a gente não teve retorno, outras não responderam, outras negaram. E teve um dia que a gente estava super frustrado em casa com essa falta de retorno. E a Laisa Bombom, que vocês conhecem, que é super querida, conhecidíssima na comunidade LGBTQIAP+, a Laisa estava voltando para casa com marmitinhas, que ela estava, depois de entregar marmitinhas, para as pessoas na rua ali na Moral Gugel. E a Laisa contando, olha isso. E eu falei assim, Alex, a gente não precisa de uma associação. A gente pode criar o nosso projeto, com a nossa identidade, a gente pode apoiar um projeto que já existe. E a gente conversou com a Laisa e a Silvete super aceitaram, elas são as madrinhas da Pride Brasil, Laisa Bombom, Silvete Montilla. O Alex depois pode falar um pouquinho a respeito desse trabalho, mas só contando um pouquinho para vocês, eu sempre fui ligado a projeto social, e a Pride tinha que ter esse braço. Então o cliente, quando ele entrava no site, no primeiro site, esse já é o novo, ele poderia escolher 10%, 15% ou 25% de doação ou outro valor. E dificilmente a gente pegava uma compra que não tinha doação. Então a gente passou a ter bastante... E o que a gente fazia com isso? A gente pegava os valores, comprava a cesta básica e a Silvete e a Laisa, elas tinham as listas das pessoas que queriam receber aquelas doações. Então ali tinham pessoas trans, ali tinham pessoas do samba. Não tinham só a comunidade, depois descobri não, elas me comentaram. Pessoas que estavam em momento de fragilidade ali, né? Fragilidade não é só para a comunidade LGBTQIA+, qualquer um pode viver. E elas me falaram, olha Will,
a gente vai passar para essa pessoa do samba, porque também tá, olha, essa pessoa é de palco, é de back, ela tá precisando trabalhar na noite. E, gente, são pessoas, são seres humanos. Então, a gente ia, eu, Alex de carro, entregava as cestas da Liza fazia a distribuição, a Silvete a mesma coisa, e a gente fez isso por vários meses. E isso, se a gente parar para pensar, foi uma maneira de que o nosso trabalho tivesse esse empreendimento, né? Com esse cunho social também, né? E ele lembrou dessa artista drag, que é a Liza Bombom, que ela tinha esse trabalho, que era um trabalho que ela realizava por conta própria, na verdade. Lembrando que esse projeto das marmitinhas é um projeto dela. E na medida que isso foi crescendo, ela ia tendo apoio das pessoas. Alguém que doava as marmitas, alguém que doava salsicha, alguém que doava o arroz. E aí, à medida que isso foi tomando uma proporção maior, né, a gente achou que, tipo, vamos ajudar essas pessoas que são artistas. Pessoas sérias. Né, pessoas sérias, que não tinha como... E aí a gente começou a trazer. Aí trouxe drag queen, então assim, trouxe um go-go boy, trouxe artistas DJ, que eram da noite, né? DJ. Então assim, nós tivemos ali a Liza Bombom, Silvete Montilla, Gisela Popovic, Stripirella, Thalia Bombinha, Dani Coach, Alexia Twister, DJ Feeling, tivemos o Felipe. Qual Felipe? O Felipe, modelo. O Felipe, modelo. Tivemos... então, assim, a gente vai trazendo todas essas pessoas, né? O Max, que era negro, então existe muito ainda essa cobrança da diversidade. Acho que é importante também falar disso, né? Importante. Mas, assim, é impressionante, assim, como existem também, acho que é importante falar disso, haters, inclusive na nossa comunidade. Eu me lembro que a gente fez um ensaio com bears, e a gente não achava um bear negro, né? E achamos um outro bear, um outro modelo e colocamos lá. E a gente começou a receber direct. A pessoa fala assim, nossa, mas por que não acharam um bear negro? Nossa, mas por que vocês não colocam? E aí vocês só colocando na mídia somente pessoas brancas. Gente, ele é meu marido, tá? E eu respondia, olha, amado, deixa eu te falar uma coisa. O meu marido sócio é preto. Então... a gente tá aqui para apoiar, porque de fato a gente não achou, mas não é por maldade. Então, até porque a gente fez uma loja inclusiva. Nosso papel era de incluir, não de excluir. Só um parênteses, que eu acho que a gente precisa hoje evoluir em relação a isso. Hoje em dia, né, até por conta dessa fiscalização que existe, né, as pessoas estão sempre olhando por esse lado também. Quando a gente vai criar alguma coisa, você tem que pensar como incluir, sim, né, é super importante. Maior diversidade possível ali no que for fazer. Sim, é super importante. Eu não gosto muito dessa coisa obrigatória, eu acho que força um pouco, inclusive vejo algumas coisas que saem no cinema, em outras coisas de audiovisual. Que são até forçadas, né? São forçadas, eu acho não é natural. Acho que não faz sentido. Mas enfim, existe e a gente vai levando e dentro do possível, naturalmente, eu acho que tem que ser incluído. Mas aí... vocês criaram a Pride com essa intenção de representatividade, de responsabilidade social, mas aí de repente vocês decidiram vender a Pride? Eu posso Como falar assim? o que aconteceu. A Pride cresceu bastante, tanto que a gente morava na Barra Funda, o nosso apartamento ficou pequeno, porque um dos cômodos da casa era loja, de fato uma loja mesmo, montada, tanto que a gente vendeu com móveis, né? A gente mostrava, todo mundo falava, é loja física? Não é loja física, é uma loja online, mas a gente tem tudo organizado. E ficamos sem espaço. E eu falei, gente, eu durmo e acordo, parece que eu estou no escritório o tempo todo. E aí a gente mudou para um outro apartamento, um apartamento maior, exatamente para poder ter mais espaço para a loja. Só que as coisas foram tomando outra proporção. Nesse meio tempo, os eventos foram meio que voltando. Gente, a gente precisa fazer o que a gente ama. Eu amo empreender, eu amo inovar, eu amo atuar no marketing, turismo, né? E o turismo estava voltando. Só que nesse período, eu tinha recebido uma proposta para
ir para o segmento de moda, para uma rede de lojas, e estava difícil eu conciliar o marketing dessa rede de lojas, bem grande, por sinal, de moda feminina, com a Pride. E aí a gente começou a se questionar, mas e aí? E aí vem uma pergunta muito séria, que no momento de empreender você precisa estar disposto. É aquilo que você quer para sempre? Você está disposto a fazer aquilo ali? E eu me fiz esse questionamento, e o Alex também. O Alex é artista, ele vai falar um pouco disso, ele é artista. O negócio dele estava voltando. Quem é artista é apaixonado por aquilo, é artista. Tem jeito. E eu sou um empreendedor, eu sou um executivo, eu gosto do mundo corporativo, e nesse meio tempo eu já estava, e aí veio o turismo voltando. Recebi uma proposta para ir para um grupo de empresas do segmento turismo, um grupo bem forte, e que eu me apaixonei assim, pela proposta. E aí chegou a decisão difícil. Como administrar tudo isso? Até que um dia eu falei, Alex... Vocês tentaram por um tempo A gente tentou o máximo. Aliás, um parêntese. A gente teve vários momentos que a gente chorou, porque a Pride fez parte da nossa vida de forma emocional mesmo. Então, a gente chegou várias vezes, não, agora a gente vai ter que vender. Não vamos levar, vamos continuar. Mas estava cansativo pra gente. E a gente precisa ter qualidade de vida também, né? Não é só negócio, não é só empreender, a gente também precisa ter qualidade de vida. E chegou ao ponto que a gente decidiu. Quando a gente decidiu, vocês podem ir lá no feed da Pride, no Instagram, que tá lá esse vídeo. A gente gravou esse vídeo, vocês vão ver até nossa carinha, não tá tão a carinha tão feliz. E a gente gravou um vídeo falando, olha, que a gente contou isso que a gente tá contando, e aí começaram a vir propostas, entre as quais a do Neuber, né? Que eu já conheci o Neuber, eu escrevi. A gente teve uma parceria, né? Antes até de eu comprar a loja, de vocês terem uma coluna, né? Para falar sobre turismo, né? Eu falava sobre viagens. Observatório G, que é o site que eu tenho de conteúdo LGBT, e a Pride também a gente chegou a colocar uma vitrine de produtos ali. E aí quando eu vi o anúncio de vocês, né? Estamos vendendo, eu falei, uai, estão vendendo, o que será, né? Fui lá perguntar, né? Como quem não quer nada. Porque assim, eu nunca... Não é que eu nunca pensei, eu já pensei sim em ter e-commerce, porque eu tô no online já tem 12 anos, então, mas eu sempre trabalhei com conteúdo, né? Eu nunca vendi nada na internet. Eu falei assim, mas eu tenho um site que conversa com o público LGBT. Sim, fazia todo sentido. Que consome as notícias ali. Por que não eu ter também junto uma loja que vende produtos para esse público? Casa uma coisa com a outra. Aí veio a nossa negociação e tal, e a gente chegou num acordo para que eu comprasse a Pride. Eu escrevia para essa coluna do Observatório, né, sobre viagens, e não precisa nem falar, né, que eu não gosto de viagens. Tem uns posts, a minha coluna ainda existe, né? Sim, tá lá ainda. De repente posso voltar a escrever. E a Pride, o que acontece? A gente teve que tomar essa decisão, e assim, um ponto que eu e o Alex sempre prezou nesse processo de venda, de encontrar alguém para comprar, é de avaliar quem de fato iria assumir o negócio. Porque não adianta vender uma pessoa que eu quero comprar porque, não desmerecendo um hétero pode assumir uma loja LGBT, mas você concorda que você vai ter muito mais conhecimento de causa para assumir aquilo ali, você já tinha um negócio. Até para não ter aquela coisa que o pessoal critica, né, muitas vezes os haters, que eu acho que não tem nada a ver, mas que é alguém querendo se aproveitar né, da causa do Pink Money, como falam, né? Oportunismo, e oportunismo. E aí, dentre essas entrevistas, a gente recebeu muita proposta, dentre elas a sua, e assim foi muito tranquilo o processo, né, Neuber? Sim, foi muito tranquilo. Quando saiu a nota, a gente chorou. Porque assim, é um filho, né, gente? E a gente precisa reforçar a pergunta que você fez, né, da venda. Eu acho que um dos maiores objetivos, que inclusive era uma das coisas que eu cuidava, era essa relação com o cliente, né? Então, assim, o nosso intuito de negócio era que as pessoas pudessem ter acesso à marca e tivesse atendimento humanizado. Um atendimento humanizado e uma experiência. Sim. Então, assim,
pelo fato de eu vir da arte, trabalhar com arte, a gente desenvolveu, a gente deu personalidade, dava personalidade para os produtos, né? Então, a pessoa recebia em casa e a gente tinha muito post das pessoas que diziam ter dó, ter que abrir, guardar as fitas. Aromatizados, né? Então, eles eram aromatizados, a gente pesquisou algumas marcas para descobrir o cartão. Então, assim, o momento que a gente se dedicava, que eu me dedicava para montar o pacote, exigia um tempo para isso, entendeu? Então, assim, era folha de seda, era aromatizado, era fita, era o cartão, era isso, era aquilo. Então, isso exigia um tempo. Sim. Então, na medida que a gente foi falando, as coisas foram acontecendo, ele foi voltando para o setor dele, as coisas foram... essa dedicação, isso consumia. Por quê? Como ele mesmo falou, um atendimento humanizado, né? E eu até já comentei isso em outro vídeo meu, que quando a gente compra um produto online, você vê a foto, né? Não é que você ir numa loja física e você pega, né, na coisa que a gente gosta de tocar. E você vê a foto e, de repente, chega às vezes o produto lá na sua casa, não corresponde às suas expectativas. Não condiz. Então, assim, quando você recebe uma compra online, um pacote bonito, né, que vai além do que você esperava, porque geralmente chega numa caixa de papelão, né, Mercado Livre, essas coisas, é muito feio, né, a embalagem que eles mandam. Mas sabe o que acontece? Acontece que, assim, as marcas internacionais, assim, sei lá, você vai comprar uma marca de grife, vem uma caixa, blá, 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 blá. Se você parar para pensar, se a gente falar do mercado, desse nicho e-commerce, né, nacional, funciona desse jeito mesmo. Assim, você vai... É o basicão. E se a gente for falar de multimarcas, assim, eles não porque não é. Se a gente queria criar uma experiência de toque, uma experiência olfativa, algo que marcasse. E a gente conseguiu fazer isso. E, gente, assim, um parêntese. Quando... Estamos falando de empreendedorismo. Quando você vai empreender, você precisa definir muito bem as funções. Quem vai fazer o quê? Toda essa parte de atendimento ao cliente, criativa que vocês estão vendo aqui ele falar, tudo dele. Preciso dar o crédito. É tudo dele, essa parte de criação, definição do produto, como que seria o atendimento, as ideias, tudo. Eu raramente entrava no atendimento ao cliente. Toda a parte de marketing, mídia paga, posicionamento, financeiro, porque eu também sou contador. Fiz marketing e contábeis. Ficava comigo. Então eu era o chato que ia olhar essa outra parte, mas também era a parte burocrática. Então, assim, requer dedicação, requer tempo. E eu acho que a receita de sucesso, se eu for resumir para você hoje, da Pride, para ter chegado onde chegou, o Instagram é totalmente orgânico, tanto que você acho que já viu o engajamento que tem em relação ao que tá ali, o que se posta, o que se publica de feed, ou story, ou reels. É muito por conta da verdade que a gente viveu ali. Éramos nós. As pessoas sabiam quem eram os donos. As pessoas sabiam a qualidade dos produtos. As pessoas sabiam a seriedade do nosso projeto social. As pessoas sabiam onde ficava a loja. Tinha cliente que ia buscar produto na nossa casa. Teve cliente que fez festa de aniversário com nossos produtos. Teve cliente que de uma conexão de aeroporto quis pegar o produto. Cliente que foi na nossa casa e era para comprar uma peça, saiu com um monte. Então, a gente tem N histórias para compartilhar, por isso que, assim, isso faz parte da nossa vida, assim, de uma forma muito especial e vai ficar, porque eu acho que, a gente constrói legados e se a gente não estiver atento ao que a gente está construindo, você não é nada na vida. Sim. Então, eu quero ter orgulho de chegar no fim da minha vida e poder falar: eu fiz a minha parte como pessoa, eu fiz a minha parte como ser humano, como profissional. E a Pride, eu acho que é um pedacinho dessa sementinha. Sem dúvida. Gente, bacana. Eu acho que a gente já falou bastante, né? O pessoal que está assistindo aí, pouco, né? Pode não conseguir assistir tudo, né? Mas vai assistindo aos pouquinhos que tem bastante coisa legal para vocês assistirem. E conhecem, e vai lá, né? Acessar a Pride, né? Acesse a Pride Brasil.
pride.net e o Instagram Portal Pride Brasil. E acessa também a produtora do Alex Dark Produções, e também pode acessar o site da minha consultoria, que é wilsonsilva.net.br. Isso. Empreendedor, né? E mais um detalhe que é super importante. Talvez o fato da minha resistência, eu falei isso, né, no começo, eu não lembro, gente, acho que eu falei. Falou. De você na hora que surgiu a ideia, né? Talvez pelo fato de eu ser da arte, né, que eu consumo muito tudo que é vivo, né, tudo que é relacionamento humano, pessoas, porque eu vendo sonhos. Então, se eu tenho um cliente na minha frente, eu começo a falar do meu trabalho, eu começo a vender meu trabalho, eu estimulo nele um sentimento de algo que até então ele não sabia que ia ter acesso, né? E eu acho que foi isso que criou essa minha barreira no começo. Por que eu estou falando isso? Porque, de repente, você que está buscando um negócio, uma oportunidade, né? E você tá vendo a gente falar, tipo assim, tá, mas ok, né? Eles são casados, tem um cara, um gênio do marketing, do e-commerce, e aí o outro que não gostava, que é o criativo. Ok, às vezes você vai ser o criativo e você não tem do seu lado a cabeça com conhecimento técnico e tal. Sim. Tudo bem, beleza. Então, você já tem um grande passo. Você já tem a ideia. O que não pode é desistir. Entendeu? Aí né? é só você saber a quem recorrer, aonde buscar. Por quê? Você vai encontrar ali o meio termo, entendeu? Porque eu acho que foi isso que deu certo. Assim, eu resisti no começo, a hora que eu aceitei, eu falei, então peraí. Vou fazer do direito, então. Peraí. Vamos fazer com que isso aconteça de uma forma que... E foi aonde a gente descobriu e se deu muito bem. Gente, a gente comprava, a gente fazia teste de produto. Antes do produto E as pessoas perguntavam... A gente comprava o produto, aí ao invés de comprar 20 unidades, comprava uma, vamos ver se é bom. E a gente testava. Então, acho que esse também foi um segredo. A gente não colocava para vender um produto que a gente não conhecia. Sim. Às vezes chegava cada coisa, meu Deus, vamos ter que jogar fora. Porque isso aqui não dá para vender. Então, assim, é o cuidado, né? A seriedade como você trata as coisas. E eu não podia encerrar esse vídeo com você sem antes agradecer as pessoas que fizeram parte dessa história. A gente já citou alguns nomes. Claro. Eu não vou citar todos, mas é impossível eu não falar aqui da Laísa Bombom e da Silvete Montilla, que são as madrinhas e continuarão sendo as eternas madrinhas da Pride Brasil, pelo carinho. A gente fez várias lives juntos, elas nos apoiaram bastante, abriram muito nossas portas. Eu lembro de uma vez que, logo com a pandemia, só um parêntese, uma história rápida, logo a gente não tinha noção de como a Pride estava crescendo. E é uma história bem bonita, assim. Eu tava a gente não saía, porque não tinha evento, não podia. E a primeira vez que os lugares estavam abrindo, ainda meio que num horário tipo matinê, sabe? Que encerrava 10 da noite. Sim. E aí a gente foi numa boate para entregar umas sacolas pra Silvete, da Pride. E quando chegamos lá, um monte de gente veio falar com a gente. E aí, os meninos da Pride. Eu olhei pro Alex e falei, amor, eles conhecem a nossa marca. Porque a gente estava dentro de casa, enclausurado. Sim. Eu não sabia que as pessoas conheciam naquele nível. E, olha, vocês são da Pride. Vocês são da Pride. Eu virei pro Alex, a nossa marca tá crescendo. Tipo assim, era muito, muito real. É gratificante. E aí a Silvete parou todo mundo, pegou o microfone e falou, eu queria fazer um agradecimento aos meninos pelo projeto, assim. E eu me emocionei na hora, porque... isso me marcou muito. Então, eu acho que na sua carreira, independente de ser uma carreira profissional ou empreendedora, o que for, eu acho que você tem que valorizar esses momentos. Exatamente. E não deixar isso passar. Viver o presente, acreditar e ter isso como motivação, como estímulo. Então, eu queria agradecer todos os estímulos que a Laísa, que a Silvete nos deram. A Laísa, por estímulo de falar, olha, ela mandava áudios, vocês ajudaram tais pessoas. E aquilo, pra gente, era um combustível. Laísa, Silvete, Tayla, Gisela Popovic, são os nomes que mais lembro agora. Me desculpem se eu não lembrar de todos, mas... Thalia Bombinha, Dani Coach, Alexa Twister, Márcio Merig, o Maicon, Chiquinho dos Bolos. E eu tenho que falar uma coisa super importante, que de tudo isso que ele está falando, e desse amor que agora está em suas mãos, a Pride Brasil, ela foi responsável pela formação de uma artista confeiteira, que é a Amanda da Paz. A Amanda da Paz
também, que sofreu com a pandemia, teve a ideia, durante a novela Da Maria da Paz. da Maria da Paz, bolo. de se vestir de Maria da Paz Pra vender bolo. para ir para a porta da faculdade vender pedaço de bolo. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia, fechou tudo, ela não podia mais vender o bolo na faculdade. O que ela fez? Ela começou a montar um carrinho com bolo e para o ponto de ônibus. Foi quando eu e o Will tivemos a ideia de fazer uma vaquinha virtual para que ela pudesse comprar um carrinho. No fritar dos ovos, ela descobriu que ela não queria o carrinho. Ela veio toda queria sem um graça, curso. sem falar Ela pra queria um gente, meninos, eu sei que vocês fizeram uma Arrecadamos- exposição, mas eu não queria o carrinho, eu queria um curso, e aí, de novo, empreendedorismo. Ela falou, não, eu posso ir mais. Eu não quero só o carrinho, eu quero fazer um curso de... Até porque o carrinho com o tempo poderia ficar Eu quero velho, fazer um curso danificado. gourmet de confeitaria. E esses cursos, gente, eu não sabia, eles são muito caros. E eu falei, tá bom, Amanda, só que eu vou te pedir uma coisa. A gente vai ter que dar transparência disso numa live, para que as pessoas saibam que a gente vai pegar esse dinheiro vai ser dinheiro e vai usado pra ficar para isso. Não, tudo bem. E aí a gente foi atrás desse curso com ela se formou, hoje ela é confeiteira profissional. E assim, a gente tem um carinho enorme. A Pride é... Inclusive, Amanda, que você vai estar vendo esse vídeo, é de sua responsabilidade fazer um bolo Pride pro Neuber. Bem gostoso. Bem gostoso para o lançamento oficial da Pride Brasil. Ai, vai ser hein? legal se ela puder verdade, fazer. é Ai, vai ser legal, Foi incrível. incrível, foi muito Inclusive, falta um mês, exatamente um mês Um do mês. dia que nós estamos gravando, para a parada. É né? verdade. Que é 11 de junho. É verdade. Exatamente. E você que ainda não comprou essa camiseta, Pride Brasil. Gente, falar A sua uma coisa. bandeira. Isso a gente tem muita propriedade, né? Para falar. Canecas, camisetas, acessórios, Bonés, acessórios, mochilas. mochilas. Então, assim. inclusive tudo- não só de arco-íris, né? Não Porque só de você pode arco-íris, se vestir não da só cor da que te cor que representa. você quiser, a cor que te representa. Pulseiras, tem essa daqui. Então, assim, são produtos incríveis, pensados carinhosamente, produtos feitos no Brasil, na nossa terra, e eles agora têm um capricho de dar continuidade a esse trabalho lindo que a gente Que construiu. vocês cuidem com muito carinho dessa marca, que que a é gente muito chorou especial muito, pra gente. exatamente. Eu tenho certeza. Mas a gente tá muito feliz. A gente tá muito. Quando o Alex, quando a gente entregou, saiu a mudança, né, da loja, o Alex chegou em casa e falei, e aí, amor, como é lá? Eu falei, e aí, como é lá? Me conta. Olha, a gente confessa que eles estão bem mais. Aí o Alex, ai, o Neuber tá tão motivado, ele tá tão feliz. Eu falei, que bom, porque ele vai cuidar bem. Não, mas- E não é dentro da casa dele, né? Não é no apartamento gente, dele. a loja vai crescer muito. Vocês vão amar, vão gente. amar. É um lugar Comprem, incrível. continuem Vai, comprando. entendeu? Tá sucesso. A gente tem clientes que são fiéis da marca. Olha, o Renê é cliente fiel. Renê, beijo. Você é super René querido. é o Renê. Renê Okada. Ó, o Renê, nossa, ainda bem que você O falou Kleber. disso. Renê, o Kleber, o Thiago e O Andrew. o Andrew foram os nossos primeiros modelos casais. A gente não podia pagar modelo profissional. Inclusive, né? não, nem a Aline não recebeu para isso, o Gabo não recebeu para isso, o Thiago não recebeu para isso, o Kleber não recebeu para isso, o Gerson não recebeu para isso. Então, assim, nossa, ainda bem que você tocou nesse assunto, isso que eu porque falo, a gente precisa foram ter, pessoas que, assim, A gente precisa ter humildade para reconhecer quando erra, para agradecer e gratidão Alex para Santana, agradecer. Alex que foi Santana nosso fotógrafo, fez o vários Wagner Cavalcante, ensaios que com estava sempre com a Wagner. gente. Nossa, assim, Nossa, gente, não poderia- pode, não pode. Gente, isso tem que ir pro ar, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Senão a não, gente vai- senão a gente morre aqui debaixo dessa mesa. Mas é isso. Então, gente, eu acho que uma receita é foco, determinação, planejamento, estratégia e mais duas palavrinhas. Gratidão e humildade. A gente não E se pode você chegar. abrir uma loja de repente, não quiser mais, venda. Venda, se você não quiser, venda. Ou se você abrir, aqui tá a parte de consultoria. Se você quiser de abrir e não sabe e-commerce, como abrir, e olha, eu aqui tô à tá a parte de disposição. estratégia, como funciona e tudo mais, tá? Sim, sim. Bom, gente, a gente vai ficar por aqui, né? Que nesse bate-papo que eu tive com o Wilson e com o Alex. Super divertido. Foi bom, foi gostoso. E você que não segue o nosso canal aqui no YouTube, se inscreva, ativa o sininho pra para gente receber a brindar. notificação. E segue também no Instagram, o Neuber Fischer Empreendedor. E eu volto na próxima semana com mais um vídeo aqui no canal. Eu pensei que você ia falar alguma coisa. Não, eu vou falar assim, a gente vai terminar brindando com as canecas, Ah, pelo a gente vai amor de brindar, Deus, então. né? Até Isso o aqui, ó, próximo fecha vídeo. aqui, ó. Sucesso, Pride Brasil!